Bem-vindos ao módulo 4, a nossa última aula. Vamos conversar sobre metodologias ativas. Isso mesmo. Nós vamos, em outras palavras, conversar sobre como fazer educação patrimonial de forma participativa e descontraída, e, acima de tudo, de forma eficaz. E eu termino a disciplina como se começasse. Ou melhor, eu digo agora o que poderia ter dito em nossa primeira aula. Por isso eu começo com essa metáfora. No campo do patrimônio cultural, a educação é a semente que, ao florescer, nutre o desenvolvimento regional e fortalece os laços com a história. Junto com essa bela imagem da metáfora, essa outra imagem de homens e mulheres trabalhando com diferentes ferramentas, crianças observando o trabalho e certamente aprendendo as técnicas de cultivo e da colheita. Isso nos ajuda a compreender a importância da educação na preservação e na valorização do nosso patrimônio cultural. Essa imagem poética, ela nos mostra que a educação é comparada a uma semente. Ou seja, o trabalho da professora ou do professor dentro da sala de aula, aquela roda de conversa com a comunidade, aquele teatro de fantoche com crianças, aquela musiquinha aparentemente ingênua, ou seja, coisas pequenas, aparentemente frágeis, mas que carregam em si o potencial para se transformar em algo grande, em algo poderoso. E se um planta, né, a sementinha da educação patrimonial, outros regam, a semente germina, a semente cresce, e quando a educação floresce, ela se transforma em conhecimento, se transforma em consciência crítica, se transforma em capacidade de valorizar o patrimônio local. Este florescimento da metáfora que proponho a vocês não se restringe ao indivíduo. Ele se espalha pela comunidade. A educação, ela tem um poder incrível. Ela desperta o interesse pela história, pela cultura, estimula a criação, a criatividade, né? Estimula iniciativas de preservação do patrimônio. E isso gera emprego, gera renda e, acima de tudo, fortalece a identidade local para que esta comunidade ganhe resiliência contra a tsunami da que a gente chama de globalização, mundialização dos costumes, dos gostos, do pensamento. Por isso, meus caros jovens, tudo que eu gostaria que essa disciplina proporcionasse a você é o despertar do desejo de conhecer a fundo a história do teu povo, do teu lugar, a história de cada um de nós, né? Porque aí a gente, fazendo isso, a gente corre o risco de se tornar um educador na área do patrimônio cultural, né? A educação, ela conecta as pessoas, né? E a educação patrimonial, ela nos conecta com o nosso passado. Ela fortalece os laços que a gente tem com a história, cria um sentimento de continuidade. Aos céticos de plantão, eu espero que nenhum desses estejam me escutando, mas aqueles que são mais céticos, eu digo o seguinte: se a semente cair em apenas um coraçãozinho fértil, essa disciplina vai cumprir a sua missão. Ok? E você se vira para entender essa metáfora, porque, gostando ou não de filosofia, ela vai acabar nos encontrando lá na avaliação. Mas vale a pena pensar, vale a pena filosofar, vale a pena matutar sobre
educação patrimonial. Mas, terminando esse espaço introdutório ou conclusivo, né, a aula de hoje vai abordar muito mais o processo educativo do que o patrimônio cultural. Nós vamos conversar sobre como fazer educação patrimonial. Ou, se você preferir, pense que você é um professor e eu vou te dar dicas de como ensinar. Ok? Nós vamos trabalhar com metodologias ativas. Talvez você, lendo o título do slide, se pergunte: o que é aprender fazendo, né? Aprender a fazer fazendo. Como é que isso acontece? Bom, eu nem vou entrar na seara, né, dos comentários de que isso tem a ver com o movimento Escola Novista, com John Dewey, mas já vou dizer o seguinte: por que utilizar metodologias ativas? As metodologias ativas, queridos, elas nos remetem à aprendizagem significativa. Nessa conceituação didática, né, as metodologias ativas, os alunos constroem os seus conhecimentos a partir de suas experiências, a partir das interações que ele faz com o outro e com o conhecimento. A aprendizagem se torna mais duradoura, se torna mais significativa, né? O aluno desenvolve habilidades, né, essenciais para o século XXI. O século XXI precisa de pessoas que tenham comunicação, que saibam usar a comunicação, pessoas que possam trabalhar em colaboração, pessoas que tenham criatividade e que desenvolvam um pensamento crítico. Isso é essencial para o século XXI. E as metodologias ativas, elas garantem ao aluno, aquela pessoa que está aprendendo, essas condições. As metodologias ativas, elas proporcionam um engajamento, né? O aluno, ao participar ativamente do processo de aprendizagem, eles vão se sentir mais motivados e vão aprender a colaborar. Você já conhece alguém que diz assim: olha, eu não gosto de trabalhar em equipe? Conhece alguém? Dizem que as pessoas inteligentes, né, eles podem desenvolver essa capacidade. Não, eu me viro sozinho. Mas as metodologias ativas, elas incentivam o trabalho em equipe. Isso é essencial na sociedade contemporânea, porque ele favorece a troca de ideias e a construção de conhecimentos coletivos. Portanto, essa é a primeira deixa aqui. Por que eu vou utilizar as metodologias ativas? Por essas razões. É claro que isso exige muito do professor, né? Eu disse que vou tratar você como professor, como educador patrimonial. Então, segura aí, porque a nossa relação agora é a relação de formação de professores da educação patrimonial, ok? Quem quer trabalhar com isso não pode improvisar. Precisa planejar detalhadamente aquilo que ele vai trabalhar. É preciso visitar um lugar, um espaço, então a gente precisa pesquisar antes sobre esse espaço. Visitamos aquele espaço cultural, aquele monumento, tem as atividades pós-visitas. Então, são atividades que envolvem um trabalho, né, antecipado, um trabalho minimamente planejado, né? E quando você faz isso, né, eu diria que você vai estabelecendo um ambiente de cooperação, de colaboração, né? Quando você trata de metodologias ativas, você precisa entender isso, né? É necessário que haja um ambiente onde um colabora com o outro. E o educador precisa dar aquele suporte. É um suporte contínuo, né? Ele é o guia da aprendizagem. E ele vai, a partir daí, fazendo uma avaliação continuada disso tudo, né? Ele vai arrumando a carga durante a viagem, né? Seja dando suporte aos alunos, dando suporte às pessoas com quem você está trabalhando patrimônio cultural e avaliando o tempo todo.
Né? É mais complicado? É mais complicado, porque tradicionalmente você faz uma avaliação no final. Né? Agora, não. Nas metodologias ativas, a exigência da avaliação ela é diferenciada. Pensar em metodologias ativas é ir além da tradicional transmissão de conhecimento. Quando a gente adota essas abordagens, o aluno se torna protagonista da sua própria aprendizagem. Ele vai participar ativamente da construção do conhecimento. Em vez de receber informações, lembra do que Paulo Freire falava sobre educação bancária? Pois é. Ao invés disso, o estudante ele é convidado a investigar, a questionar, a experimentar, a criar. Você coloca o aluno no centro do processo da aprendizagem. As metodologias ativas, elas promovem um aprendizado mais significativo, um aprendizado duradouro. O aluno ele é preparado para os desafios do mundo contemporâneo. Né? Para alcançar esse objetivo, há uma diversidade de estratégias que precisam ser montadas. Entre elas, você precisa fazer algumas perguntas. Né? De que forma eu posso fazer com que todos se sintam parte da história? Né? Precisa uma pergunta, né? Como é que eu posso fazer com que esse pessoal ele entre dentro da sua própria história e se sinta protagonista? Pessoas de diferentes idades, de diferentes origens, estão ali. A comunidade é composta disso. Né? Alguém vem do norte, alguém vem do sul, alguém está na adolescência, o outro já está na terceira idade. E como é que eu vou entrosar esse pessoal? Como é que eu posso aproximar o conhecimento de especialistas, dos intelectuais, sobre o patrimônio cultural? Como é que eu posso trazer isso para perto da visão das pessoas que estão dentro da minha comunidade? E, finalmente, quais são as ideias que eu posso usar para mostrar a importância de que cuidar do nosso patrimônio vai fazer com que a gente se torne melhor? Porque as pessoas resistem. Não vou mexer com isso. Né? E a gente precisa encontrar as melhores maneiras de incentivar as pessoas a participarem disso. Né? Eu preciso pensar, tem alguma atividade divertida, interessante que eu possa colocar aqui? Eu posso usar um jogo, né, para que a gente possa brincar com esse conhecimento? Né? Eu posso utilizar as tecnologias digitais, como é que eu posso fazer? Né? Tem tanta gente que é analfabeto digital, que não conhece, mas eu preciso utilizar essas tecnologias para que essas pessoas possam utilizar-se dela. Né? O pessoal usa o WhatsApp na minha comunidade. Opa, vamos tentar utilizar isso para que a gente possa conectar as pessoas pelas redes sociais em torno do nosso patrimônio. Vamos criar um grupo para tratar do nosso patrimônio cultural? Isso é trabalhar metodologias ativas, é colocar as pessoas no centro da discussão sobre o patrimônio cultural. Então, essas três questões que você tem aí nesse slide, elas são fundamentais para que você possa iniciar bem um trabalho de educação patrimonial partindo das metodologias ativas. A partir desse slide, eu vou apresentar para você, portanto, algumas modalidades que demonstram a riqueza e a flexibilidade das metodologias ativas. Vamos começar pela sala de aula invertida. Nessa prática, o professor, ele primeiro propõe aos alunos realizar uma determinada tarefa. Olha, vamos fazer isso aqui. Certa tarefa é essa. Recebeu a tarefa? Tudo bem. Agora vamos pesquisar sobre esse conhecimento antes da aula, antes do nosso encontro, antes da nossa roda de conversa, ok? E aí o pessoal vai começar a pesquisar sobre aquele tema, aquela tarefa. E aí ele traz para a sala de aula, ele traz para o espaço onde você vai discutir educação patrimonial esse material. E aí, durante a sua conversa, durante a sua aula, você vai utilizar o que foi feito pelos alunos para você ministrar a aula. E é claro que você vai complementando com explicações, né? Você para, olha, vamos tirar um momento, tira dúvidas aqui.
E aí você vai estabelecendo um debate sobre aquele determinado tema. Essa, inclusive, é uma estratégia de ensino híbrido, né? Se a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa boa, se a gente pode dizer o seguinte, que o ensino híbrido, a educação à distância, se aperfeiçoou com isso, né? Então, do ponto de vista da educação patrimonial, a gente pode pensar o seguinte: entrega um vídeo documentário sobre os alunos, né? Tá aqui esse vídeo, né? Esse vídeo vai ser sobre uma estação. E você consegue foto de época, né? Depoimento de moradores antigos, né? A meninada ou a moçada, né? O pessoal da boa idade, eles vão ser incentivados a pesquisar em fontes. Olha, vai na biblioteca, visita determinado site. Essa é uma estratégia que nós herdamos da pandemia, né? O ensino híbrido. Então, vamos pensar, uma atividade pré-encontro. O pessoal recebe um vídeo, um documentário sobre uma estação, né? Fotos da época, depoimentos de antigos moradores, e eles são incentivados a pesquisar na internet, ou numa biblioteca, ou entrevistar uma pessoa mais velha, né? E aí, em sala de aula, ou no momento do encontro, na roda de conversa, você convida o pessoal para compartilhar suas descobertas. E aí, o que você viu? O que seu pai falou? Você conversou com seu avô? Olha que fotografia legal você encontrou, né? Olha, e a história da tua família tem a ver com isso? Oh, né? Naquele momento, o professor ele é o mediador, ele incentiva a troca de ideias, ele aprofunda o conhecimento sobre aquele tema. E aí, depois, ele pode até propor uma atividade complementar, né? Vamos organizar as informações que a gente coletou? Vamos criar um museu virtual da nossa comunidade? Olha que legal, né? Vamos utilizar as fotografias, os vídeos e os textos para a gente criar, né, um museu virtual? Incrível, né? Isso são as metodologias ativas, atuando, né? Não vamos produzir um documentário sobre o que nós fizemos. Eu me lembro de uma experiência muito interessante que eu tive há vários anos atrás, há uns 20 anos atrás. Eu estava dentro da sala de aula de ensino fundamental com o sexto ano, na época chamava quinta série. Eu pedi para eles escreverem sobre a história da rua. Olha, escreve sobre a história da rua. Converse com seu pai. Ah, você é novato na rua? Vamos conversar com os moradores mais velhos da nossa rua. Foi incrível. A meninada conversou com o pessoal, conversou sobre o nome da rua, como é que era antigamente. Olha, foi realmente uma experiência interessantíssima. Quando eles vieram para a sala de aula, aí eles começaram a comentar, olha, tem essa fotografia aqui, foi realmente algo esplêndido. Eles se encantaram, porque eles moravam numa rua, mas não entendiam quase nada sobre a rua, né? É assim que a meninada é, né? Que rua que você mora? Às vezes não sabe nem o nome da rua. E nós conseguimos valorizar aquele espaço onde o pessoal vivia. Então, se você puder produzir um documentário, né? Um documentário pequeno, não precisa ser algo profissional, né? É algo para vocês mesmos. A ideia é levar o aluno a entender melhor o seu patrimônio cultural. Tem uma outra modalidade que eu trago para vocês, que é a rotação por estações. Olha que ideia muito legal das metodologias ativas. Você organiza aquele grande grupo em pequenos grupos. Você vai chamar isso de estações. Cada uma daquelas estações, ou cada um daqueles pequenos grupos, eles recebem uma tarefa diferente, mas todas as tarefas estão conectadas sobre um determinado tema. Qual é a ideia? É que os alunos façam uma espécie de circuito por essas estações. Quando um grupo entra na outra estação,
ele conhece a perspectiva que aquele grupo deu para o tema que está sendo estudado. Né? Esse circuito pelas estações, né? O aluno passa por todas elas, né? E ele acaba aprendendo situações, circunstâncias diferentes sobre o mesmo tema que está sendo trabalhado. O uso de um recurso digital em uma das estações pode ser útil para coletar os dados sobre a aprendizagem dos alunos. Então, uma daquelas estações vai coletar todos os dados e vai organizar esses dados para dar uma sistematização a ele. Vamos pensar um tema aqui: arquitetura colonial. Vamos pensar uma cidade histórica. O pessoal vai pegar livro, artigo, documento, para estudar sobre, digamos, aquela arquitetura colonial da cidade. É claro que eles podem utilizar tablets, computadores, celulares, né? E vai acessando diferentes bases de dados para aprofundar as pesquisas. Tá? E aí você tem uma outra estação, né? Que é a estação pesquisa. O pessoal vai pesquisar. A outra estação, a estação construção. Os alunos vão utilizar papel, caneta, massinha de modelar, blocos de montar. Eles vão tentar construir uma maquete de um edifício histórico, explorando as arquiteturas coloniais. Vamos pensar numa terceira estação, a estação arte. Ali os alunos vão criar desenhos, pinturas, esculturas, tudo inspirados, né, nos elementos arquitetônicos daquela cidade que você está estudando. Uma outra estação, a estação digital. Eles vão utilizar um aplicativo para poder visualizar melhor, né, aqueles edifícios históricos, etc. Perceberam? Vamos pensar. Os alunos divididos em grupos, eles rodam pelas estações, né, permanecem um tempo em cada uma delas, e no final do circuito eles aprendem muito, porque eles vão compartilhar os seus trabalhos com a outra turma e vai promover essa troca de ideias e essa troca de conhecimento. Percebem como a rotação por estações pode ser muito legal? Em qualquer espaço, né? Não vamos utilizar um espaço comunitário, vamos chamar a comunidade para trabalhar isso, vamos trabalhar com crianças isso, né? O coração de uma criança é de quem chega primeiro, né? É uma frase antiga, mas é uma frase muito boa que eu gosto dela. Né? Quando você alcança a emoção da criança, né, ela vai realmente entender muito melhor o patrimônio cultural. Né? Uma outra... Eu vou ter que apressar aqui por causa do nosso tempo, que eu sou professor, né? E eu gosto muito de ensinar. Então, ensinar a ensinar é algo esplêndido. Né? Aliás, Rousseau dizia que ensinar é aprender em dobro. Né? Mas eu vou ser mais direto com você aqui. Uma outra forma de usar metodologias ativas é o laboratório rotacional. Né? Ele segue a mesma dinâmica da rotação, mas ele envolve diferentes espaços. Né? Você utiliza o espaço da sala de aula, você utiliza a sala da informática, você utiliza a biblioteca, né? E aí você utiliza ferramentas digitais, né? E você vai fazendo essa rotatividade em diferentes espaços, né, onde diferentes ferramentas vão sendo utilizadas, né, e aí essa coleta de dados ela vai originar uma aprendizagem muito significativa. Né? Se você pensar em educação patrimonial, por exemplo, estudar a preservação do patrimônio histórico de uma cidade. Né? Então, grupo 1, vamos lá. O professor vai lá no pátio da escola, realizar uma atividade prática com a construção de um mural com fotos antigas da cidade. O grupo 2 vai para o laboratório de informática, vai para a biblioteca, vai pesquisar em bases de dados online, como conservar, como restaurar os bens culturais da cidade. Eles podem criar até uma apresentação digital, né, um vídeo sobre o tema. Né? E aí o que acontece? Nessa rotação, nesse laboratório rotacional, após um determinado tempo, os grupos invertem suas atividades. E aí os alunos têm a oportunidade de vivenciar a experiência do outro. E essa troca de experiência, ela enriquece, né? As pessoas vão conhecer muito mais como
preservar o patrimônio histórico da sua cidade. Né? Lá no mural, olha, tem essas ideias, né? Olha, na internet nós conseguimos essas ideias. E essa troca vai realmente enriquecer. Ok? Vamos para uma outra forma de aprendizagem? Essa você conhece. A aprendizagem baseada em projetos. Né? Você chama os alunos para um determinado projeto, né? E aí eles começam a trabalhar ali, né? Cada um é envolvido, né, em uma área. Olha, eu estou no projeto do professor tal, né? Olha, a nossa comunidade, ela está desenvolvendo um projeto aqui, né? Então, pode ser, digamos, a revitalização de um espaço público da cidade. Nós estamos falando sobre projetos. E é muito importante quando os alunos se envolvem, tá? E constroem algo. Na minha cidade, havia um espaço que estava muito depredado. Estava esquecido, sujo, ocupado por dependentes químicos. E os acadêmicos da Universidade Federal aqui, liderados por um professor, resolveram envolver-se em um projeto para a revitalização daquele espaço público. E aí eles foram identificar os problemas, né, a sujeira, o espaço quebrado, sujo, né, pichações, enfim. E foram lá, né, e fotografaram isso e pesquisaram um pouco sobre como a comunidade anteriormente ocupava aquele espaço e elaboraram um plano de ação, né? Cada membro do grupo procurou uma instância do poder público, né? A partir eles tinham feito, eles executaram o projeto, mobilizaram a comunidade, mobilizaram o poder público e aquele espaço foi completamente restaurado. Um espaço belíssimo lá na beira do rio, né? Chama-se Praça do Flutuante, para dar realidade àquilo que eu estou falando. O espaço hoje se tornou um espaço onde ocorrem eventos, onde foi colocado um parque infantil para as crianças brincarem. Está bonito. É importante quando a comunidade se envolve em projetos. Você pode desenvolver um projeto aí na sua comunidade. Isso pode ser muito legal. Dentre as 5 formas que eu estou citando nessa aula sobre como usar metodologias ativas, nós destacamos a aprendizagem baseada em problemas. Como o próprio nome indica, né? Ela utiliza problemas para a construção dos conceitos que você deseja construir, né? Então, é interessante que os problemas sejam baseados na realidade dos alunos, né? Eles vão resolvê-los de diversas formas, né? O professor fica aberto, né, a todas as respostas, né? Soluções simples, soluções mais complexas, né? Enfim, o processo de resolução dos problemas pode ser mais importante do que a própria solução, né? Porque a pessoa, a criança, o jovem, o velhinho que está ali conversando sobre patrimônio cultural, né, ele vai colocar a cuca para funcionar, né? Como eu vou resolver isso? E o trabalho em grupo ele ganha força com isso, né? Você pode pensar, por exemplo, vamos pensar o desaparecimento de um objeto histórico de um museu local. Como nós vamos fazer para resolver esse problema? É uma técnica legal, né? Para a gente poder colocar essa metodologia ativa em ação, né? É um laboratório que você faz. Olha, desapareceu né, esse objeto, é o problema. Aí, olha, peraí, como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos investigar? Então, os alunos vão apresentar suas conclusões, vão justificar suas respostas, né? E você vai desenvolver esse processo de envolvimento dos alunos com o conhecimento. Eu disse no início da aula que eu ia tratar você como professor,
diante da técnica de ensino. É você que vai criar os links para você aplicar essas determinadas técnicas dentro da educação patrimonial. Eu tentei dar alguns exemplos. Não sei se para você ficou um pouco confuso, mas o material bibliográfico que você tem, ele é bem interessante, ele mostra algumas realidades que você vai poder utilizar e que vai ser muito útil para você. Né? A ideia dessa aula é te dar ferramentas para que você possa utilizar essas ferramentas na elaboração de um projeto educacional para a sua comunidade. Né? A ideia dessa aula é realmente capacitar você do ponto de vista didático, te dando algumas dicas, abrindo esse espaço para essa aprendizagem significativa, né? Essa forma mais emocionante de você tratar o patrimônio cultural. Por quê? Se a comunidade já não tem consciência plena do potencial que tem os seus bens culturais, se a comunidade já não tem despertado em si o senso de preservação, de valorização do seu patrimônio, se a comunidade já não tem esse interesse em preservar determinados bens, determinados objetos, determinadas coisas, determinadas histórias, determinados modos de fazer, que para ela é muito comum, que para ela não tem tanta importância. De modo, pessoal, que nós terminamos essa aula de hoje tornando você um professor de educação patrimonial a partir das metodologias ativas. E eu posso te garantir uma coisa: as metodologias ativas, elas revolucionam o papel do professor. Ao invés de simplesmente transmitir informações, o educador se torna um guia, um mediador nessa jornada da aprendizagem. Ele vai estimular a autonomia do seu aluno, a participação ativa. O professor cria um ambiente de colaboração, de descoberta, onde o conhecimento ele é construído de forma conjunta, de forma agradável, de forma divertida. Então, que você seja um educador patrimonial ou um educador do patrimônio cultural, né? Divertido, interessante, que aborda coisas que chamam a atenção. Você não é apenas um transmissor, você é um facilitador da aprendizagem. Nas metodologias ativas, o professor guia os seus alunos a construir o seu próprio conhecimento, incentivando a autonomia e a colaboração de todos. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu espero que essas técnicas didáticas, né, dadas assim um tempo curto, né, faça você entender pontualmente esse novo papel do professor, onde o professor deixa de ser o centro das atenções e quem é o protagonista, quem sobe no palco, quem sobe na ribalta são os alunos. Muito obrigado por você ter me dado a sua atenção. Que você tenha sucesso em sua vida profissional. E qualquer área em que você esteja, você possa agregar à sua função social, ao seu status social, você possa agregar o conhecimento dos bens patrimoniais, porque eles são a alma da gente. Muito obrigado, bons estudos, nós nos encontramos em breve. Grande abraço a todos.